Capítulo 18. Cátaros, caveiras e carbonários. E é assim que vemos o espetáculo de Inocêncio III a pregar uma cruzada contra esses desafortunados sectários e a permitir o alistamento de todos os desclassificados, vagabundos e desordeiros da época, na obra de levar o fogo e a espada, a violência e o rapto e todos os ultrajes concebíveis aos mais pacíficos súditos do rei da França. As descrições das crueldades e abominações dessa cruzada são de leitura bem mais terrível do que qualquer narração dos martírios dos cristãos pelos pagãos e possuem, além disso, o acrescido horror que lhes vende as sabemos indiscutivelmente verdadeiras. Um dos melhores restaurantes de Roma fica na Via della Rosetta. Chama-se, justamente, La Rosetta e fica a poucos metros do Panteão Romano. Um lugar pequeno, mas aconchegante, onde não há como não se sentir à vontade. Nosso grupo chegou em 1 hora de pouco movimento e foi o suficiente para começar a atrair novos fregueses. O relógio marcava 2 da tarde e o tempo ficou um pouco mais quente, o que nos deixava sem escapatória, se não procurar um lugar mais ventilado. Sentamo-nos um pouco tensos, pois o nervosismo de Wilbur era contagiante, e a nossa situação, nada confortável. Wilson tentou quebrar o gelo dirigindo a conversa para algumas pesquisas que ele estivera fazendo antes de a caça começar. "O assunto é simplesmente fascinante", exclamou. "Se vocês gostaram do que William falou no Louvre sobre o mitraísmo, vão adorar conhecer mais sobre os cátaros, essa, por assim dizer, seita que preocupou a Igreja Católica a ponto de tomarem trágicas decisões sobre o destino de seus componentes." "Já ouvi falar sobre eles", falei, "mas confesso que conheço pouco. Pode falar um pouco sobre o assunto?" "Claro", respondeu Wilson, contente por ter uma oportunidade de exibir seus conhecimentos. "Vamos ter algo diferente para conversar enquanto a comida não vem." Os cátaros surgiram em uma época em que eram óbvios fatores como o colapso cultural da civilização greco-romana, a estagnação intelectual e a sedimentação do poder feudal na Idade Média. Muitas pessoas começaram a se posicionar contra o abuso de poder e a arrogância da religião de Roma, vestígio do intento de Constantino de transformá-la no braço espiritual do império, como se diz em alguns livros de história. Esse período permitiu o surgimento de pontos isolados de pensamento que, aos poucos, foram se juntando devido às recriminações que sentiam e recebiam. O período era anterior ao da Reforma Protestante, na Alemanha, não é? Perguntou Angela. Exatamente. Isso tudo começou com a conversão do imperador Constantino para a religião cristã. Ele tinha em mente a utilização da religião como uma espécie de semente espiritual do império. Pouco depois, o império se divide em 2 partes, a do Ocidente, com capital em Roma, e a do Oriente, cuja capital é Constantinopla. A Igreja teria também 2 cabeças principais, uma em Roma, com o latim como língua oficial, e a outra em Constantinopla, com o grego como língua oficial, que era também a língua em que foram escritos e traduzidos os primeiros livros cristãos. Em Roma, haveria um bispo, que depois ficou conhecido como Papa, e Constantinopla teria um patriarca. O tamanho do império, ou melhor, impérios, era um problema que preocupava constantemente, pois o número de povos dominados era muito grande e, aos poucos, passou a ser exigida a adoção da nova religião como oficial em todas as partes. Logo, para que a religião tivesse mais adeptos, o cristianismo teve de abrigar práticas e detalhes dos antigos cultos pagãos. Eis a origem de detalhes, hoje típicos dos católicos, como altares, missais, estolas, mitras, entre outros. Sim, li muito a esse respeito, disse Paul, mas a situação de domínio e imposição não durou muito. Certamente que não. No século V, a Igreja de Roma viu sua sobrevivência ameaçada. Por volta de 490 d.C., Constantinopla recebia mais pessoas do que Roma, o que a deixou vulnerável às invasões bárbaras do norte da Europa. E o sonho que os bispos e companhia tinham de obter uma igreja hegemônica parecia cada vez mais distante. Quando Constantino transferiu a corte para Constantinopla, a situação piorou ainda mais. Já naquela época, o Papa era um representante ativo, porém ainda não com a conotação que tem hoje, de líder supremo da Igreja. Quando isso aconteceu, entre 384 e 399, os gregos e outras comunidades do leste europeu e da África e Ásia jamais aceitaram essa condição, o que originou o cisma entre as igrejas católica romana e católica ortodoxa, no século XI. Dizem, inclusive, que Constantino continuava sendo,
Apesar das aparências, um seguidor de Mitra que teria sido responsável pelos aspectos do mitraísmo absorvidos pela igreja, comentou Angela. E combateu muitos pontos de vista teológicos que eram diferentes do seu, completou Isis. Na verdade, a Igreja Romana estava na posição central do Império do Ocidente, mas não possuía autoridade moral maior que a da Igreja grega ou mesmo da Igreja celta. E, para piorar, sua autoridade também não suplantava outras correntes cristãs ainda mais distantes, do leste e do oeste de Roma. Para sobreviver, necessitava de um reino forte e de uma poderosa figura secular que pudesse representá-lo e que resgatasse a figura de autoridade do tempo dos Césares. Nossa comida chegou e todos atacamos com prazer, pois a fome era geral. Wilbur não tirava os olhos de Isis, que comia e olhava para ele de tempos em tempos. Que obsessão! Era o que eu pensava. Estávamos tão entretidos na conversa e na comida que ninguém notou que Paul olhava sem parar para a rua. Por vezes, parava de comer e simplesmente observava o lado de fora, sem tirar os óculos escuros. Notei várias vezes que ele parecia distante, mas atribuí isso às suas próprias preocupações, entre elas o templo do vampiro sem ele, ou como Samantha estaria se virando sozinha. Foi em 486, se não me engano, que o rei franco-merovingio Clovis expandiu a extensão de seus domínios. Anexou ao seu reino várias cidades importantes, como Troia e Amiens, na Gália. Em mais ou menos 10 anos, era o chefe mais poderoso da Europa Ocidental. E foi ele o escolhido da igreja para que se tornasse o seu campeão, conseguindo estabelecer uma supremacia não questionada, pois era a época em que a Santa Inquisição começava suas atividades, por mais de 1000 anos. Essa união assegurou a Clovis legitimidade em uma época em que os ideais cristãos suplantavam os pagãos, e a igreja, sua sobrevivência e consolidação frente à igreja ortodoxa grega, de Constantinopla. Logo, Roma estabeleceu-se como a suprema autoridade espiritual na Europa Ocidental. Clovis se converteu ao cristianismo e nasceu, assim, um império baseado na igreja e administrado pela chamada linhagem merovingia, que foi, depois, traída e derrubada pela própria igreja que a colocou no poder. O mesmo jogo de interesses que vemos até hoje nas pretensas sociedades secretas, comentou Wilbur, enquanto comia um prato repleto de massa. Não só nas sociedades secretas como em qualquer outra instituição que lide com a espiritualidade, acrescentei. E a coisa não para por aí, continuou Wilson, que começava a desfrutar de seu prato. 2 séculos se passaram até que a igreja passasse a considerar os merovingios um obstáculo. Dagoberto II, que era descendente direto de Clovis, foi um governante que conseguiu dominar a anarquia do reino. Seus interesses começavam a ultrapassar o reino espiritual e visavam mais o reino político. Foi o responsável pela impossibilidade de várias tentativas de expansão da igreja. Até que se casou com uma princesa visigoda. Os visigodos declararam fidelidade a Roma, mas não escondiam que tinham simpatia por ideias que expressavam interpretações da mensagem de Cristo não aceitas pela ortodoxia latina. E os visigodos habitavam grande parte do que hoje é a região do Languedoc, no sul da atual França, disse Angela. Sim, e, de acordo com alguns historiadores, foi lá que Dagoberto adquiriu algumas tendências hoje consideradas arianas, como questionar a autoridade da igreja. Logo começou a juntar uma coleção de inimigos políticos, entre eles seu chanceler, Pepino, o Gordo, que se juntou à igreja, e outros aliados para tramar o assassinato de Dagoberto e o extermínio da linhagem merovingia. Mas Dagoberto não foi canonizado? Perguntei. Reparação de erros, coisa que a igreja faz até hoje de tão grande que é sua lista, comentou Wilbur. Paul continuava a olhar para fora. De repente, levantou-se e pediu licença. Pessoal, tenho que ir ver uma coisa. Volto já. Algo errado? Perguntei. Não sei. Estou cismado com alguns carros que passaram por aqui. Agora, tudo o que é marrom desperta minhas suspeitas. Por isso, continuem o papo que vou verificar algumas coisas nos arredores. Paul saiu, e olhei sério para Wilson. Este, pressentindo a preocupação do ambiente, voltou rapidamente à história. Assim, no século XII, a igreja já considerava a região do Languedoc infectada pela heresia de um movimento que ficou conhecido como catarismo. Sua alcunha era a lepra louca do sul. O mais curioso é que todos os historiadores são unânimes em dizer que os adeptos do movimento eram essencialmente pacíficos e muito estimados pela população local.
Até nobres tinham aderido ao catarismo. No ano 1200, o movimento tinha tal quantidade de adeptos, que a possibilidade de o catolicismo ser substituído no Languedoc era real. Pouco antes, em 1165, o catarismo tinha sido condenado formalmente na cidade de Albi, pertencente ao Languedoc, daí os cátaros também serem conhecidos como albigenses. Mas, pelo que sei, as fontes dos cátaros são, em sua maioria, relatórios e documentos católicos, observei, e de forte tendência à condenação da doutrina. Sim, por isso temos tanta dificuldade em recriar o que era mesmo o movimento, e eis porque me dediquei a pesquisá-lo. Estou terminando um livro a esse respeito e devo lançá-lo em Londres até o final do ano. Mas não foi fácil levantar os dados. E quais eram suas crenças, afinal? Perguntou Isis, porque eram considerados heréticos. Havia várias. Entre elas, a crença na reencarnação e no reconhecimento de que Deus não era um princípio com traços antropomórficos puramente masculinos, mas também com princípios femininos. Alguma coisa sobre isso é comentada em O Código da Vinci. Sim, é verdade, falei, recordando. Para eles, Deus estava bem acima das limitações do entendimento humano, princípio visto em doutrinas de origem druida e grega, principalmente nos ensinamentos de Pitágoras e Platão. Os pregadores e professores cátaros, chamados de parfaites, eram de ambos os sexos. Se os humanos são criação divina, as polaridades masculino e feminino, longe de serem antagônicas, complementam-se e têm a mesma importância. O garçom veio e começou a retirar os pratos. Logo vieram sobremesas comuns, como tortas e bolos. Wilson e o filho partiram para a xícara de café. Sem que percebessem, estiquei o pescoço para observar a janela que mostrava a rua. Nem sinal de Paulo. Espero que não tenha visto nada preocupante. Quer dizer que foram condenados porque tinham princípios de igualdade dos sexos? Perguntou Angela. Isso é absurdo. Para nós, hoje, sim. Para eles, naquele tempo, era inadmissível. Se mulheres entrassem na igreja, por exemplo, o poder não seria mais centralizado nos homens. Por que será que, para certas pessoas, o poder está intimamente ligado ao caminho espiritual? Perguntei, filosofando. Essas pessoas de que você fala são obscuras e não são reais buscadores, observou Wilson. O motivo principal de surgirem sociedades secretas no mundo é a constante busca por respostas espirituais de maneira mais rápida e certa. O segredo dos métodos, entretanto, é necessário para justamente evitar esse tipo de interpretação que, sem dúvida, é errônea. Continue, mestre Wilson, pediu Isis, fale mais sobre as crenças cátaras. O principal livro que usavam era o Evangelho de João e um outro texto conhecido como Evangelho do Amor. Eles rejeitavam veementemente a autoridade da Igreja Católica e negavam a validade das hierarquias clericais, ou mesmo a existência de intermediários oficiais entre Deus e o homem. Pregavam que não havia, em nenhum lugar dos evangelhos canônicos, justificativa para a estrutura eclesiástica romana. Isso aqui é pisar no calo, como costumamos dizer, observei. O que mais enfureceu os romanos foi um princípio que dizia: a fé só é real se vivida e sentida como uma experiência mística direta, sem passar por uma segunda mão. Para eles, a única fé real era a que produzia obras. Os cátaros adquiriram sua popularidade com enorme quantidade de ações sociais que promoveram no Languedoc, como tratamento gratuito de saúde e educação para todos os interessados, e tolerância para com membros de outras religiões que viviam na região, como os judeus. Muitos estudiosos falam que os cátaros buscavam vivenciar uma experiência de comunhão com Deus, ou uma experiência de transcendência que, antes, chamávamos de mística. É dessa experiência que veio a palavra gnosis, o termo designado para descrevê-la. A palavra significa conhecimento, falou Angela. Para a Igreja, essa experiência direta com o transcendental, definida como transpessoal, tornava superfluos padres, bispos e quaisquer outras autoridades eclesiásticas. Sabe que até faz sentido? Comentou Elbur, acabando seu café. Seja como for, os romanos não gostaram da ameaça e formaram uma cruzada, a primeira dentro da Europa contra cristãos, para extirpar de vez a heresia cátara. Assim nasceu a infame Cruzada Albigense. Mais de 30.000 homens desceram do norte do continente em direção ao Languedoc, em 1209, e massacraram milhares de adeptos.
A região era independente da França e mantinha estreitas ligações com a Espanha. A cruzada, além de anexar a região à França, conseguiu revoltar toda a população local, incluindo os católicos, que passaram a lutar ao lado dos cátaros. O líder Simão de Montfort foi abatido, de acordo com uma versão da história, com uma pedra de catapulta, lançada por uma guarnição feminina da resistência, que lhe esmagou a cabeça. Isso aconteceu perto da cidade de Tolosa, que é, se não me engano, Toulouse. Hoje, falei, lembrando dos nomes de antigas cidades europeias que apareciam incessantemente nas histórias em quadrinhos de Asterix o Gaulês. Exato. Havia uma canção popular na época, em língua occitana, ou muito parecida com o português, que comemorava o acontecimento. Era mais ou menos assim. Montfort is mort. Is mort. Is mort. Viva Tolosa ciutate gloriosa et poderosa. Tornando parade et l'honneur. Montfort is mort. Is mort. Is mort. Pedi licença e dei a desculpa de que iria até o banheiro, que ficava na parte de trás do restaurante. Porém, dei a volta pelos fundos e saí até a rua. Olhei de ambos os lados e não vi nada marrom, e nem mesmo a sombra de Paulo. Não fazia a mínima ideia de onde ele poderia ter ido. Rezava para que isso não fosse algum sinal de que problemas estavam ao caminho, pois somente agora Wilbur parecia estar relaxando em nossa presença. E Isis também estava mais à vontade. Contornei de novo o restaurante e, na porta pela qual havia saído, dei de cara com Paul, que me assustou. Ei, de onde você saiu? Perguntei. Desculpe. É melhor entrarmos. Espere um pouco. Onde você estava? Lembra-se de que falei que estava atrás de aliados? Claro. Eles vieram me avisar o que descobriram sobre o processo. Gemi de desânimo. A confusão já ia começar. Pelo jeito, você não tem boas notícias. Paul me olhou por cima de seus óculos escuros. Não mesmo. Ele conseguiu aliados aqui. Como é? Quem seria louco de passar para o lado deles? Os carbonários. Quem? Paul me agarrou pelos ombros. É melhor entrarmos e conversarmos com os outros. Isso é preocupante. Espere. Quem são os seus aliados aqui? Os Coanbones. Pus as mãos na testa. Mais sociedades secretas. Acho que vou pirar. Venha logo. Paul me puxou pelo braço. Vamos passar as notícias para os outros. Explico tudo depois. Voltamos a tempo de pegar o fim da palestra de Wilson. Sentamo-nos, e Angela percebeu o suor frio que escorria de minha testa. Fiz sinal para que ela esperasse enquanto Wilson terminava de falar. A cruzada foi impiedosa. Em enormes fogueiras, homens, mulheres e jovens eram queimados em uma selvageria sem igual. Em algumas das cidades visitadas, mais de 400 pessoas morreram em uma única noite. O Papa tinha prometido àqueles que participassem da cruzada o perdão para seus pecados e benefícios materiais legítimos pelo saque. Na cidade de Béziers, 15.000 homens, mulheres e crianças foram mortos, muitos dentro de igrejas. Um registro histórico diz que um oficial perguntou a um representante espiritual do Papa Inocêncio III, Arnaud Maury, arcebispo de Narbonne, como poderia reconhecer os hereges. A resposta do religioso foi: mate-os todos. Deus reconhecerá os seus. O oficial teria, depois, enviado um relatório para o Papa, dizendo: nem idade, nem sexo, nem posição foram poupados. Que horror! Espantou-se Isis. É melhor pararmos com esta história por aqui, falou Angela, levantando-se da mesa, e também é hora de as garotas terem um recesso. Certo, Isis? Esta concordou plenamente, e ambas dirigiram-se para o banheiro. Paul e eu esperamos um pouco e, então, falamos sobre as novidades a contar. Wilson e Wilbur escutavam sem dizer palavra. Os Coanbones concordou em nos ajudar em troca de uma citação no livro. Foram eles que me passaram a informação de que Gabriel está em Roma e usou contatos antigos do tempo em que pertencia à juventude católica para chegar até os carbonários. Sabemos, apenas, que prometeu levantar fundos do processo, que agora está em seu poder, para ajudar na luta da sociedade pela melhora da situação política da Itália. Espere um pouco. O que os Coanbones está fazendo aqui? Perguntou Wilbur. A sede deles não é Yale, nos Estados Unidos. Isso não é da se espantar, falei, quando a primeira versão do livro saiu.
Recebi uma carta de um representante deles em São Paulo. Eles, pelo jeito, já são bem ativos em vários lugares do mundo. Por que não aqui? Eles não são ligados à maçonaria? Perguntou Wilbur para o pai. Hoje são. O capítulo americano dessa ordem alemã foi fundado na Universidade de Yale. Em 1833, pelo general William Thinton Russell e Alphonso Taft, ministro da guerra durante o mandato do presidente Grant, explicou Wilson, essa sociedade é extremamente secreta. Os membros fazem voto de silêncio, possuem regras próprias e realizam ritos cerimoniais. Além de não verem com bons olhos os curiosos. É uma sociedade masculina e reúne-se uma vez por ano na ilha de Eyre. Nos últimos 150 anos, cerca de 2.500 estudantes formados em várias instituições como Oxford, Yale e Harvard entraram para as Skull and Bones, de acordo com nossas fontes da loja de Londres. Estima-se que apenas 600 estejam vivos e, desses, 1/4 tem papel ativo. Pelo menos, escolheram nos ajudar, falei. Provavelmente para minimizar a atuação do processo, explicou Paul, eles também não gostam de sociedades ambiciosas, principalmente as mais jovens do que eles. Estarão por perto e nos ajudarão, porém não vão aparecer. Mesmo suas comunicações serão codificadas e entregues por mensageiros que não são membros. Anotei tudo num pedaço de papel para não me esquecer de pesquisar mais sobre essa sociedade. E quanto aos carbonários? Perguntou Wilbur. Isso, para mim, é um mistério, respondeu Wilson. Pelo que sei, essa sociedade estava desaparecida do cenário político da Itália desde 1870, mais ou menos. Nem sabíamos, na maçonaria, que eles ainda estavam ativos. E quem são eles? Perguntei. A sociedade começou com os membros de uma guilda, uma espécie de sindicato de trabalhadores que existia na Idade Média, na mesma época da maçonaria, explicou Wilbur. Os rituais maçônicos baseavam-se no ofício de pedreiros, enquanto os dos carbonários, nos ofícios de carvoeiros, lenhadores, carpinteiros e artesãos de madeira. Os membros mais elevados se tratavam por alcunhas baseadas em nomes de árvores, como Irmão Carvalho ou Irmão Homo. Sua mesa de reuniões era chamada de o cepo, e suas cadeiras eram montes de gravetos. Da mesma maneira que nós, na maçonaria, continuou Wilson, os carbonários também usavam aventais de couro vermelho em suas reuniões e cercavam-se de objetos como machados, serras, pedaços de madeira de vários tamanhos e coroas de folhas de carvalho. E como foi que eles se aliaram ao processo? Perguntou Wilbur. Troca de interesses, disse Paul, provavelmente só estão mal informados. Mesmo assim, poderão ser um problema enquanto não forem avisados. Foi quando reparei em um retrato que estava pendurado na parede em frente à nossa mesa e comentei. Ei, aquele não é Giuseppe Garibaldi. Os três voltaram seus olhares em direção ao retrato. Ele mesmo, disse Wilbur, lutou pela unificação da Itália e é venerado por aqui como um santo. E ele tinha ligações, começou Wilson. Wilbur olhou assustado para o pai. Com os carbonários. Meu Deus. Estamos num restaurante da sociedade. Nem bem Wilbur concluiu a frase e um enorme barulho se fez ouvir, vindo dos fundos. Ele saiu correndo e quase derrubou a mesa, seguido de 2 garçons e Paul. Wilson e eu nos olhamos apreensivos e também fomos até lá. Quando passamos pelos garçons, pude ver Angela caída no chão, fora do banheiro feminino, desfalecida. O cinto de utilidades estava espalhado no chão e havia várias coisas, num pandemônio sem igual. Não havia sinal de Ziz em lugar algum. No espelho, havia uma mensagem em inglês, escrita com um pincel atômico. Provavelmente encontrado no cinto. Estou com Ziz. Se quiser vê-la novamente, encontre o grimoire e traga-o para mim. Eu aviso onde entregá-lo. A assinatura era um olho de Horus borrado, mas, ainda assim, nítido. Wilbur parecia à beira de um ataque, de tão vermelho que ficou. Saiu correndo como um louco, tendo Wilson e eu em seu encalço, enquanto Paul cuidava de Angela. Wilbur aproximou-se da BMW e abriu a porta com força. No mesmo instante, o Monza marrom passou ao seu lado e disparei para abrir a porta do lado do motorista. E os vidros do Monza eram escuros, e não conseguíamos ver o interior. Assim, pulei para dentro quando o carro já começava a se movimentar. Tornei-me, assim, passageiro e testemunha de uma perseguição incrível pelas principais ruas de Roma. Agarre-se bem, gritou Wilbur,
Esse desgraçado não vai conseguir escapar. Piazza del Colosseo, Piazza della Rotonda, Forum Romanum, Via Pia Antica, Via Flaminia, Piazza Venezia. Era uma situação absurda, pois parecia mais uma excursão, só que feita em tempo recorde. Toda vez que o carro de Wilbur se aproximava, o do processo ganhava mais velocidade. Até que ele pediu que eu abrisse o porta-luvas e tirasse uma pistola pequena, de cabo de madrepérola. Vamos, atire, gritou. Não quero ferir ninguém. Não é para ferir ninguém. Atire em um dos pneus. O carro deve perder o controle. Entendi o plano de Wilbur e coloquei-me na janela. Esperava que não fosse tão ruim de mira e que fosse capaz de furar o pneu. Mirei e disparei. No segundo tiro, o pneu da parte traseira direita estourou, e o carro começou a derrapar e perder o controle quando voltávamos para a Piazza della Rotonda, até que bateu em um poste perto da esquina e espatifou. Wilbur parou o carro e nós saímos correndo para abrir as portas destroçadas. Qual não foi nosso espanto quando vimos o dono do La Rosetta e um dos garçons que nos serviram dentro do carro. Não são eles, exclamei. Maldição, gritou Wilbur. Desgraçados. Isso foi para nos despistar. Esperamos a polícia chegar e explicamos brevemente o que havia acontecido. Wilbur deu queixa de sequestro enquanto eu olhava atentamente para o interior do carro e a seus ocupantes. Vi algo no chão que me chamou a atenção, um envelope marrom, tamanho carta, com um maço de notas de dólares. Sem que ninguém visse, tirei o envelope e coloquei-o no bolso de minha calça. Wilbur percebeu o que eu fazia e distraiu os policiais. O relógio acusava 6 da tarde quando conseguimos voltar ao apartamento de Wilbur. Wilson e Paul cuidavam de Angela, que ainda estava grogue do golpe que recebera. Na verdade, foi um pano com clorofórmio. Gabriel me sedou, e só pude ver que 2 garçons agarravam Ziz e a forçavam a sair pela porta dos fundos, explicou ela. Eram carbonários, expliquei, isso confirma o conteúdo deste envelope que encontrei no carro do processo. Além de $5.000 em dinheiro, havia um recado que, de acordo com a tradução de Paul, dizia em italiano: capturem a garota mais nova. Levem-na para o Coliseu e cuidem para que o grupo que está comendo não atrapalhe. A assinatura era a mesma vista no espelho do banheiro do restaurante. Bem, o pior já aconteceu, disse Wilson, desolado. Temos de nos preparar para amanhã e torcer para que Gabriel esteja blefando. Paul se aproximou e ficou quieto. Wilson olhou para ele interrogativamente. Este bilhete chegou para mim meia hora atrás, disse Paul, com voz bem séria. Peguei de sua mão. Estava escrito em inglês e dizia: o local indicado está errado. Não sabemos ainda para onde ela foi levada. Estamos levantando. Avise seu grupo que informaremos assim que descobrirmos. Estava assinado com o desenho de uma caveira com ossos. Os Coambones já sabem do sequestro? Perguntei, incrédulo. Wilson confirmou com a cabeça. Bem, não podemos fazer nada por enquanto. Temos que aguardar uma nova comunicação dos Coambones. Enquanto isso, vamos descansar e nos preparar para amanhã. Wilbur deu um murro em uma mesa que nos assustou a todos. Angela levantou-se e aproximou-se dele. Wilbur, temos que nos controlar. Talvez, encontrar esse maldito Grimoire seja a única chance que temos de ter algum poder de barganha com o Gabriel. Ele tentou estuprá-la no Brasil, gritou, desesperado, o que garante que não tentará fazê-lo de novo aqui. Paul falou com tom soturno de um canto escuro da sala. A sede que ele tem de poder absoluto. Por as mãos do Grimoire é mais importante do que tentar gerar um sucessor. Esse sentimento é puro predadorismo. Eu sei bem disso, pois é parte do que somos no templo do vampiro. Mas essa mesma característica será voltada contra ele. E será a razão de sua queda. Wilbur levantou-se e dirigiu-se para um quarto perto da área de serviços do apartamento. Voltou com outra arma, parecida com a que tinha em seu carro, e uma faca, que guardou no bolso de sua jaqueta. Vi seu pai aflito ao ver o filho tomado pelo ódio. Muito bem, se assim é, que assim seja, disse, olhando-nos a todos. Vamos descansar amanhã, encontrar esse diário de Cagliostro. E, no fim, Gabriel será meu. Até a morte de um de nós dois. Termino do capítulo 18. H. G. Wells no volume 2 de seu História da Civilização, falando sobre os cátaros, N.E., Asterix e Obelix,
série em quadrinhos que mostra a vida de dois gauleses que vivem na única aldeia da Gália que não foi dominada pelos romanos, no ano 50 a.C., criada pelo italiano Alberto Uderzo, e editada no Brasil pela editora Record. A história também já foi retratada no cinema, em filmes como Asterix e Obelix contra César, de 1999, N.E.